Graças a Deus, ovelhas de Cristo Jesus, mostrando muita determinação, muito empenho e zelo com a mensagem de Deus. Vocês estão sendo verdadeiros Marias. Muito bem. Estamos mais uma noite aqui na Igreja de Iratinga, Igreja Adventista de Iratinga. Estamos na sexta noite palestrando temas muito importantes, atuais do século XXI. Cada noite nós estamos abordando assuntos relacionados à saúde mental. Hoje nós iremos falar especialmente é hora de viver o novo nos relacionamentos. O tema geral é: chegou a hora de viver o novo, porque Jesus, Ele deseja fazer tudo novo de novo em nossa vida. O que significa fazer tudo novo de novo? Significa que ao nascermos, nós somos novinhos, recebemos um livro com páginas em branco para nós escrevermos a nossa história. Mas alguns capítulos nós escrevemos de uma maneira que não agradou muito a Deus. Então, se nesse livro da vida que nós estamos escrevendo a nossa história, tem algo que precisa ser renovado, ou quase tudo precisa ser renovado, tudo bem, porque Jesus está se oferecendo para fazer novo tudo de novo. Amém? Amém. O texto base da nossa temática de hoje está em Colossenses, capítulo 3 e versículo 13. Abra sua Bíblia, segura aí que nós já iremos ler. Tem uma perguntinha, né? Para eu fazer para vocês. Quantas vezes sofremos por não saber lidar com os conflitos relacionais? Quem nunca, não é? Quem nunca teve dificuldade nos relacionamentos, em algum relacionamento? Quem nunca? Então, queridos, saibam que os desentendimentos são inevitáveis. Por que os desentendimentos são inevitáveis? Porque nós somos imperfeitos. Simples assim. Todos nós somos imperfeitos e em algum momento de nossa vida, em nosso relacionamento, nós podemos ter uma conduta inadequada, ou termos uma conduta inadequada com o nosso próximo, com alguém da nossa família, ou algum amigo, algum colega de trabalho, ou os nossos amigos, o nosso familiar, poderá ter alguma conduta inadequada conosco. Por quê? Porque desentendimentos são inevitáveis, porque pessoas imperfeitas estão se relacionando, estão num processo de amadurecimento, estão numa autoconstrução de si mesmo, e isso demanda tempo, e isso demanda algumas situações em que você nem sempre está pronto para agir, né? Da maneira mais correta e sensata. E infelizmente, abramos a nossa Bíblia em Colossenses 3 e 13, porque hoje nós vamos falar sobre o melhor antídoto, não só para conflitos relacionais, mas também, principalmente, para a sua saúde física e emocional. Colossenses capítulo 3, versículo 13, nós encontramos:
Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Nossa, mas que versículo interessante e que versículo necessário que nós compreendamos. Ele fala muito sobre relacionamentos e, basicamente, o nosso tema de hoje, a nossa palestra de hoje, vai ser fundamentada nesse versículo 13 do capítulo 3 de Tessalonicenses. Vou até repetir: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós encontramos 3 pilares importantes que ajudarão a fortalecer o nosso bem-estar emocional, mesmo em situações de adversidades. Quais são esses 3 pilares? O primeiro, suportai-vos. É o primeiro pilar. O que significa suportar, né? Suportar significa aturar, tolerar. É fácil? Quando alguém diz, eu suporto, significa, eu tolero, significa que não está sendo fácil. Então, não é um pedido fácil, não é? Não é uma atitude fácil. Mas Jesus está pedindo isso para nós. Suportai-vos. Por quê? Porque Ele sabe quem somos. Ele conhece as nossas imperfeições. E Ele sabe quão difícil é para nós sermos pessoas legais, né? Por isso que Ele diz, pois suporte. Se sacrifique. É um sacrifício. Então, o primeiro pilar é suportai-vos. O segundo pilar, perdoai-vos. Nossa, esse segundo pilar é que é um desafio grande, não é? Depois vem o terceiro pilar. Assim como o Senhor vos perdoou. Olha, aí vem um modelo, não é? Perdoe assim como o Senhor vos perdoou. Bem, se alguém me ofendeu, fez algo contra mim, mas eu faço também contra Deus, não é? Muitas vezes eu peco, e quando eu peco é contra Deus e Deus me perdoa. Ele acha difícil nos perdoar? Não, né? Nós sabemos que para Deus, o tempo todo é o que Ele mais deseja, é perdoar. Mas Ele diz, assim como eu perdoo, perdoe. Aprenda de mim. Sejam meus imitadores. Não é isso? Então, queridos, primeiro pilar. Vamos agora reforçar o primeiro pilar. Suportai-vos uns aos outros. Nas redes sociais, nós vemos o tempo todo um alto nível de intolerância. Existem pessoas agrupadas nos grupos mais adversos, com o seu estilo de vida, cada grupo com o seu estilo de vida, com as suas crenças, com os seus valores, com a sua maneira de pensar, de vestir, de se alimentar, de se relacionar. E cada grupo, normalmente, existem muitas pessoas que são muito intolerantes com os demais grupos. E aí fica, não é? Um desrespeito grande. Mas, por que será? Por que será que há tanta intolerância entre os seres humanos? Olha o que diz aqui o nosso texto.
o egoísmo, o individualismo e a autossuficiência imperam, fragilizando os relacionamentos. Por quê? Porque nós estamos preenchidos de egoísmo, de individualidade e de autossuficiência. O ser humano não está preenchido da pessoa de Jesus. Não está preenchido dos valores em Jesus. De amor, de paciência, de bondade, de longanimidade, de perdão. Muitos também não estão com os 10 mandamentos em si. Então, queridos, em vez de estarmos preenchidos de Jesus, estamos preenchidos de egoísmo, individualidade e autossuficiência. Tolerar não é aceitar desrespeito. É interessante a gente saber disso, né? A gente convive, se relaciona e a gente tolera as diferenças, a gente tolera algumas condutas inadequadas, né? Atos impensados, não planejados, um defeito de caráter ali da pessoa, de personalidade, mas que não é algo que chegue a ser abusador, que seja a ser uma violência. Então, qualquer tipo de violência, seja física ou psicológica, não deve ser tolerada. Quando falamos de tolerar, de respeitar diferenças, não estamos falando de aceitarmos violência. Nenhum tipo de violência deve ser tolerado, certo? Tem um livro que tem um título bem interessante que diz: onde não houver reciprocidade, não se demore. Então, quando há a violência, é preciso que a gente negue o acesso à pessoa, à nossa vida. Como assim? Então, Luzineide, você está falando que eu não vou perdoar? Não, vamos perdoar sim, certo? A gente perdoa, porém, uma pessoa que praticou a violência e não está arrependida, é preciso que eu me resguarde, né? Que eu me resguarde, que eu me proteja, né? Então, e para que eu me proteja, eu preciso manter uma certa distância, né? Por autodefesa. Mas não que eu vá alimentar ali o ódio, a mágoa, o rancor e a intolerância com a pessoa. Precisou de mim, ok, a gente ajuda, certo? Mas a gente também precisa de ter o autocuidado, a autoproteção. Quantos relacionamentos estão sendo destruídos por não existir a tolerância com o outro? Agora, o que nós vemos nos lares, né? Por qualquer diferença de opinião, uma discórdia. Por qualquer atitude imatura de um jovem, de uma criança, ou mesmo de um adulto que ainda está em processo ainda de amadurecimento de alguns assuntos, né? Aí uma discórdia. Não, gente. Entre os membros de uma família, dentro de um lar, um relacionamento de trabalho, relacionamento de igreja, relacionamento numa vizinhança, é preciso que tenha a tolerância e também o perdão. Segundo pilar, perdoai-vos mutuamente. O que é perdoar mutuamente? Eu perdoo e recebo perdão, né? Porque eu não sou perfeita. Então, perdoai-vos uns aos outros. Além da tolerância, o perdão é fundamental. Em Mateus, vamos abrir a nossa Bíblia agora em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, verso 21. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou:
Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Algumas pessoas fazem logo a conta, né? 70 vezes 7, 490 vezes, né? Não significa, se alguém pecar contra ti mais que isso, você ainda deve perdoar. Porque esse texto está significando infinitamente. Todas as vezes que alguém necessitar de perdão, eu devo estar pronta para perdoar, né? Porque é assim que Jesus age conosco. Será que nós só precisamos de 490 perdões de Deus? Não. Ao longo de nossa vida, das nossas dezenas de anos, graças a Deus, nós precisamos muito mais que 490 vezes. E o que é que Jesus diz em Colossenses capítulo 3, versículo 13? Ele diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Se o nosso exemplo é Cristo, então, se Jesus nos perdoa infinitamente, se o perdão é sempre estendido a nós, nós também precisamos estender sempre o perdão àquela pessoa que nos ofendeu, não é? Então, assim é a vida aqui na terra. Não é fácil. É por isso que a palavra perdão é de perder o nosso orgulho, de perder a nossa vaidade, né? De querer estar por cima das situações, né? É perder, principalmente mesmo, a nossa... de perder o nosso sentimento de nos sentir com o direito de ter mágoa, né? Tem que perder. Perder algo, né? O perdão vem de perder algo, né? De você negar-se a si mesmo. E isso faz um bem tão grande para a gente. A psicologia tem estudado os benefícios do perdão. É tão interessante que a Bíblia pede para que nós perdoemos e a ciência reforça os benefícios do perdão. Então, o primeiro a usufruir dos benefícios do perdão é aquele que perdoa. Segundo estudos da psicologia, vejamos agora os benefícios do perdão para a nossa saúde. O perdão, ele evita infarto. Sabem disso? Que se a gente não perdoar, acumular mágoas, isso pode levar-nos a infarto. Estudos em pacientes com HIV, nós sabemos, né, que a doença HIV, ela destrói a imunidade da pessoa. Pois estudos em pacientes com HIV têm demonstrado aumento de defesas no organismo. Que coisa importante, né? Então, quem não perdoa tem o seu sistema imunológico debilitado, fragilizado. E quem perdoa, consequentemente, o contrário, o inverso, né? Fortalece-se o seu sistema imunológico, você fica mais protegido contra as doenças. É uma vacina. Perdoar é uma vacina contra as doenças. Que coisa legal, né? E é de graça. E eu posso encontrar a capacidade de perdoar em Cristo Jesus, fazendo assim como Maria, indo aos pés de Jesus e ouvir dele e pedir para ele que ele nos preencha o nosso ser de perdão. Porque quando nós formos preenchidos de perdão por esse dom maravilhoso, onde a fonte está em Cristo Jesus, então nós conseguiremos oferecer com a facilidade que Cristo o faz. Terceiro benefício: melhora da qualidade do sono
reduz a fadiga. Quarto benefício, diminuição do estresse. Olha que interessante. Diminui o estresse, diminui a ira. Quinto benefício, existem estudos relacionando a prática do perdão como fundamental para a remissão dos sintomas depressivos e ansiedade. Que impressionante. Sexto benefício, melhora da saúde física, emocional e das relações sociais. Então, queridos, nós ganhamos muito quando perdoamos. É por isso que Jesus insiste que nós aprendamos a perdoar, porque aumenta a nossa qualidade de vida, consequentemente aumentam os nossos anos de vida. Queridos, tem uma ilustração de uma senhora de 80 anos que fazia 15 anos que ela sofria de dores insuportáveis e já não conseguia mais andar. Estava internada no hospital. Os médicos não conseguiam descobrir a razão das suas dores e dela não mais andar. Fizeram todo tipo de exames, mas não descobriram a causa da doença. Aí, um certo dia, um missionário estava no hospital visitando os leitos quando encontrou essa senhora e tomou conhecimento da sua história, né? E aí ele fez a seguinte pergunta: você não guarda consigo alguma mágoa? Aí ela disse que sim. Fazia 15 anos, exatamente 15 anos, que uma prima que ela amava muito tinha decepcionado de uma maneira muito séria e fazia 15 anos que elas não se falavam e ela tinha essa mágoa no coração, não conseguia perdoar. E aí o missionário a aconselhou a perdoar, porque essa poderia ser a causa da sua doença. E aí ela fez uma oração sincera a Deus. Passados alguns dias, ela recebeu alta, foi para casa. Que interessante, né? 3 dias após voltar para casa, a campainha tocou. Ela levantou-se, andando, foi até a porta, abriu a porta e, para sua surpresa, a sua prima tinha viajado até a sua casa para pedir perdão. E ambas se perdoaram, se abraçaram e a senhora foi curada. Onde foi que ela fundamentou a fé? Em Provérbios 17, 22, que diz: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. E aquela mulher estava literalmente tendo seus ossos ressecados pelo espírito oprimido. Então, queridos, o perdão é um autocuidado. Eu vou repetir, grave bem. O perdão é um autocuidado. Você está cuidando de si mesmo. É como remover o pus de uma ferida para que ela possa cicatrizar. Olha, que forte isso. Se não aprendermos a perdoar, nós nos tornaremos suscetíveis a doenças físicas e emocionais, pois nossa mente vai encher de lixo emocional, em vez de estar livre para criar e planejar. Quanto mais intensa a dor e a humilhação, maior a necessidade de praticar o perdão. Vou repetir isso aqui devagar, preste atenção. Quanto mais intensa a dor e a humilhação, quanto mais intensa, quanto mais forte a dor
e a humilhação que você sente por ter sofrido tal desrespeito, né? Mais necessidade de praticar o perdão. Porque quanto maior a mágoa, maior a doença. Maior o sofrimento para si mesmo. Então, se temos uma mágoa que dói muito, corramos. Não deixemos passar de hoje. Corramos aos pés de Jesus e diz: Senhor, deposita em mim o teu perdão. Lava-me por completo. Faz novo, tudo de novo dentro do meu coração. Para que você possa ter liberdade. Queridos, não perdoar, queridos, é viver aprisionado perpétuo. É uma prisão perpétua para si mesmo. E nós não queremos isso, né? Nós queremos ser felizes, nós queremos saúde, nós queremos tranquilidade mental, nós queremos descanso. E é o que Deus deseja para nós. É por isso que Ele diz: perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoo. Mas afinal, o que é o perdão? Eu vou ler bem devagarinho, eu vou ler isso aqui. E ouçam, como isso aqui é interessante. O que é o perdão? É estar em paz com algo que aconteceu. É transformar um pensamento negativo em algo neutro. Como? Isso não me afeta mais. Eu vou esquecer algo negativo? Não, eu não vou esquecer. Eu não vou ficar com Alzheimer. A gente não esquece nada que se passa com a gente. Mas quando nós experimentamos perdoar, a lembrança não vai mais causar dor, não vai mais nos afetar. Antes, ao lembrar do ocorrido, você sentia dor, mas ao perdoar, essa dor se transforma em nada. Perdoar não é esquecer, mas lembrar sem sofrimento, alcançando a paz com aquela lembrança. Amém? Amém. E como uma cicatriz, é como uma cicatriz. Você se lembra do que aconteceu, mas não sente mais dor. Não é assim? Você machucou, tem uma cicatriz, você olha para a cicatriz, você sabe onde e quando você se machucou, mas aquela cicatriz, mas aquele ferimento sarou, ficou a cicatriz, você toca, aperta, mas não dói mais. Assim também é com o nosso coração, é com a mágoa, é com o rancor, né? É com a dor. A Bíblia, gente, ela não ignora a nossa dor. Ela não ignora. O desprezo dói. O maltrato dói. Jesus chorou. Né? Jesus, ele teve que ter parada cardíaca. Nós sabemos que ele não morreu por causa dos muitos sofrimentos e as muitas dores físicas, dos açoites da flecha e da coroa de espinho, não dos chutes, da zombaria, né? Jesus morreu da dor no coração, causada pela ingratidão do ser humano. Então dói a dor que nós sentimos, causada pela ingratidão. Jesus a conhece, ele não nega e ele não nos julga por isso, mas ele sabe quão nocivo é. Causou a sua morte na cruz. Então a gente pode morrer realmente. Por isso que ele insiste tanto: perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos, tolerai-vos uns aos outros. Por quê? Para que nós possamos ter saúde, para que nós possamos viver em paz e sermos felizes.
Como colocar esse comportamento em prática? Importante, né? Ok, eu já entendi, é muito importante perdoar, vai trazer inúmeros benefícios para mim, é uma vacina contra doenças, a vacina mais eficaz que tem, a que mais fortalece a imunidade, não contra uma doença, mas contra todas as doenças. Mas como colocar esse comportamento em prática? Queridos, somente quando nós vamos a Jesus e aprendemos com Ele, quando nós bebemos da fonte do amor, do perdão, quando nós vamos ao Espírito Santo, quando nós recebemos os frutos do Espírito Santo, quando nós somos preenchidos pelos frutos do Espírito Santo, amor, bondade, misericórdia, gentileza, aí sim, né, nós estaremos habilitados para termos esse comportamento, para praticarmos. Basta-nos uma coisa: irmos a Jesus, irmos ao Santo Espírito com um coração sincero, dizer: Senhor, toma conta de mim, me esvazia, Senhor, desse sentimento ruim, me esvazia, toma conta de mim, salva a minha vida. Normalmente, nós associamos o ocorrido à pessoa. Aí, uma orientação que nós recebemos é nós separarmos a conduta da pessoa. Isso nos ajuda a perdoar. A pessoa agiu, teve um comportamento inadequado. Mas as pessoas, elas podem mudar, não é? Elas podem mudar. E na medida que ela se disponibiliza a mudança, ela pode tornar-se uma nova criatura. Então, um comportamento, a maioria dos comportamentos, dos problemas de relacionamento, são, graças a Deus, felizmente, a maioria são condutas que a gente pode tolerar, que a gente pode dispensar, não é? Aquelas que não são uma violência física, que não são uma violência psicológica. Então, essas imperfeições que a gente tem, né, no relacionamento humano, então, a maioria delas são possíveis, né, da gente tolerar, não guardar nenhum rancor, não estar esfregando nada na cara, porque isso provoca ira, né, mas dispensar mesmo, né, uma imaturidade de um filho, de um adolescente, um estresse de um pai, de uma mãe, de um irmão, né, de uma irmã. Então, isso, a maioria, graças a Deus, a maioria das coisas que acontecem no relacionamento são coisas que podem ser suportadas. Por isso que Jesus diz: suportai-vos, não é? E com amor, a gente precisa chamar a pessoa com amor e dizer: olha, eu não gostei do seu comportamento. Você não vai dizer: eu não gosto de você. Você vai dizer, você vai trocar: eu não gosto de você por eu não gostei do seu comportamento. Eu não gostei do que você fez. Porque é assim que Deus nos ama. Quando nós pecamos, Ele continua nos amando. Ele não gostou, foi do nosso pecado. Ele separa o nosso pecado da nossa pessoa. É assim que Deus nos ama. Então é assim que nós devemos amar, não é? Os nossos amigos, nossos familiares, especialmente os nossos familiares, que eles são os mais próximos de nós. É importante lembrar que em casos de violência existem leis na sociedade que protegem as pessoas de abusadores e agressores, né? Então,
Perdoar não significa que você deve conviver com o abusador. Não significa isso, certo? Não é o que Jesus deseja para nós, né? Tanto que a Igreja Adventista tem um projeto, Quebrando o Silêncio, que todo ano a igreja faz um grande movimento para que as crianças, as mulheres e idosos, que são os 3 grupos mais afetados por violências domésticas, sejam protegidas. As pessoas ganhem força para denunciar e libertar-se do agressor. Por que é tão difícil praticar a violência? Por que é tão difícil praticar o perdão? Porque vai contra a nossa natureza humana. É uma qualidade divina. A prática do perdão. Acaba e pronto. O perdão, morte, acaba, acontece, acaba hoje, acaba tudo. O perdão, o pecado do outro. Agora é interessante nós refletirmos que perdoar está condicionado ao ato de Deus para conosco. Existem 3 pecados que não são 3 pecados considerados imperdoáveis. Quais são? Pecar contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Quem não perdoa, gente, como é que diz o Pai Nosso? Perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoar aqueles que têm ofendido. Perdoa-nos os nossos pecados, nós pedimos a Deus. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o perdão de Deus a nós é condicional a nós perdoarmos. Certo? É condicional. Então, quem não perdoa não poderá ser salva. Porque só recebe o perdão de Deus quem perdoa. É condicional a perdoarmos. E o terceiro pecado imperdoável é quem está em apostasia. Quem está em apostasia também, quem está afastado de Deus. Se a pessoa não se reconciliar, se a pessoa se determinar a continuar praticando os seus pecados conscientemente, também está praticando um pecado imperdoável por Deus. Certo, queridos? Então é muito importante o perdão. Todo pecado é possível que todo pecado possa ser perdoado. Jesus nos deu um exemplo. Ele perdoou o adultério. Quando a mulher estava sendo julgada, né? Estava ali a ponto de ser apedrejada por homens acusadores. Jesus a perdoou. Jesus perdoou também a mulher samaritana. Jesus perdoou o ladrão. Ele perdoou o ladrão na cruz, né? Ele perdoou Zaqueu. E Jesus perdoou os assassinos, aqueles que estavam matando, que estavam sacrificando na cruz. Jesus perdoou os zombadores. E Jesus, nos seus últimos suspiros, ele estava perdoando. Ele ainda orou ao Pai: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, os últimos suspiros de Cristo foi perdoando. Queridos, Jesus, Ele nos ama e já demonstrou esse amor por nós. Ele morreu na cruz por nós. Ele já doou a própria vida por nós. Queridos, nós também precisamos doar. Perdão finaliza a palavra perdão com doar. Doação.
Nós precisamos doar o perdão. Mesmo que a pessoa não esteja arrependida, mesmo que a pessoa não nos peça perdão, é urgente que nós perdoemos. Por quê? Porque faz bem para nós. Nós estamos cuidando da nossa saúde, nós estamos cuidando da nossa espiritualidade e nós precisamos urgentemente todos os dias do perdão de Deus. E é condicional, nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Então não esperemos que a pessoa que nos ofendeu peça perdão. O perdão é o amor no nível mais alto. Olha aqui. O perdão é o amor praticado no nível mais alto. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. É o que a Bíblia nos diz, né? Então, queridos, tem uma história de Melissa. Vou concluir com essa história de Melissa. Uma linda garotinha de 10 anos, filha de um casal missionário. Um casal missionário. Certo dia, um bandido, sob efeito de drogas, entrou na sua casa e matou a pauladas seus pais e seu irmão. Ficou 24 horas com ela como refém e a machucou tanto que a deixou num lugar isolado, pensando que ela estava morta. Ela conseguiu se arrastar e ele a abandonou ali, né? Ela conseguiu se arrastar e até um lugar mais alto e com muita dificuldade levantou a mãozinha pedindo socorro. E do nada aparece um casal muito amado e a leva para o hospital. Ela nunca mais ouviu. Ela acredita que aquele casal eram anjos que a socorreram. Então, passados 20 anos, Melissa, já uma jovem linda, uma enfermeira missionária, continuou a missão de seus pais. Uma jovem linda missionária, e ela falou o seguinte sobre o perdão: certamente não é possível perdoar alguém se você não pedir a Deus que coloque o perdão dentro de você. Perdoar é como se você tirasse um fardo dos ombros. Ela perdoou aquele assassino. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, receba esta mensagem hoje com o coração aberto. E permita que Deus traga a cura para o seu coração e para o seu relacionamento. Está na hora de você começar a viver nesta terra um pouco do que um dia viveremos no céu. Amém? Amém. Nós temos uma senhora que está nos assistindo, dizendo que está passando por um problema, por um momento muito difícil, e está pedindo oração. Que legal, né? Uma pessoa nos assistindo. Siga. Você não está nesta live por acaso. Acredite, o Espírito Santo sabe o que você está passando. Ele sabe que você está precisando dessa mensagem. E Ele está querendo te dar paz. E com certeza, Ele está com você. E você encontrará a paz no seu coração. Amém, igreja? Amém. Toda a igreja aqui reunida vai estar orando comigo junto, orando por você. E eles dirão amém, confirmando tudo aquilo
que nós estaremos pedindo a Deus para você. Fechemos os nossos olhos para orarmos. Querido Deus, obrigada, Senhor Jesus, pelo teu cuidado tão maravilhoso. Amém, Jesus. Por tu cuidares, Senhor Jesus, da nossa saúde física, mental, espiritual, financeira. E nós te pedimos, Senhor Jesus, que tu receba, Senhor, todas essas áreas de nossa vida em tuas mãos. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, porque tu estás nessa noite cuidando dos nossos relacionamentos. Amém, Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos preenche todo o nosso ser, Senhor, com a tua bondade, com o teu perdão, com a tua misericórdia, com Amém, Senhor. com tudo de bom, Senhor, que tu tens em ti, com a tua sabedoria, com a tua graça, Senhor Jesus, sem medida, com o teu amor incondicional. Nos concede, Senhor, deste amor, para que nós possamos transmiti-lo ao nosso semelhante. Amém, Jesus. Perdoa, Senhor Jesus, todas as vezes que nós não fomos tolerantes. Perdoa-nos pelas vezes que nós não perdoamos. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que nós não confiamos em Ti. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós vivemos sozinhos sem buscarmos a Tua companhia. E a partir de agora, Senhor, Tu faça novo, tudo de novo na nossa vida. Ó Jesus querido, nós pedimos de uma maneira especial para a nossa amiga Cida, que está nos assistindo. Não sabemos, Senhor Jesus, o que passa em sua vida, mas Tu, Senhor, conhece cada respiração, Senhor. Tu conheces, Senhor Jesus, cada batimento do seu coração. Tu sabes, Senhor Jesus, tudo o que se passa na vida dela, tudo o que se passa, Senhor Jesus, na sua casa. Te rogamos, Senhor Jesus, que Tu receba esta vida preciosa, Senhor Jesus, e que Tu a torne uma pessoa plenamente feliz. Que Tu abençoe, Senhor Jesus, que ela aprenda a entregar a Ti, Jesus, todos os seus temores. E que ela sinta, Senhor, nessa noite, que não está sozinha, mas que Tu, Senhor, está bem pertinho ao seu lado. Que Tu estás, Senhor Jesus, com a mão estendida para que ela toque nas Tuas mãos. E que Tu estás também, Senhor, agora com os braços estendidos para que ela receba, Senhor, o Teu abraço. Senhor Deus, que esta vida, Senhor, seja transformada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Não apenas ela, mas rogamos por todo o seu lar, por todos os seus queridos, pela Tua vida que foi sacrificada na cruz, por amor a ela e toda a humanidade. É que nós te rogamos, com plena certeza que Tu estás ouvindo e já derramaste sobre ela e sobre nós as Tuas bênçãos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus. Amém. Amém. Queridos, uma boa noite a todos. Que todos nós possamos descansar nessa noite. Temos amanhã um dia bastante ativo, mas de muita paz, cheio da presença de Deus. E a partir das 19 horas estaremos novamente aqui na Igreja Adventista de Iratinga, com as nossas portas abertas, à espera de você que nos assiste. Venha nos visitar, que nós lhes receberemos com o maior amor que há em nosso coração. Até amanhã.
com a graça de Deus.